Olá pessoal, aqui é o colunista Anderson Comenta. Hoje eu vou falar sobre a psicologia das massas e dar continuidade no tema de Freud, Sigmund Freud, onde o vídeo anterior eu falei sobre dos indivíduos, né, como são dominados pela massa, tem um comportamento de rebanho, de manada, enfim, tudo isso eu falei no vídeo anterior. Agora eu vou dar uma continuidade nesse vídeo falando sobre outros autores, como falei anteriormente. Um desses autores que eu vou falar agora e também fazer comparações é com relação sobre as massas, né, organizadas. Mas antes disso, eu gostaria que você escrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta, e adicionar o sininho e dar os likes, que é importante. Bora ao vídeo. Eu hoje vou falar sobre ainda da continuidade que as massas são organizadas. Um desse tema que foi desenvolvido foi por outro psicanalista também, se chamava William McDowell, que também dizia que as massas são organizadas, são grupos organizados. Segundo ele, o grupo é continuidade da continuidade. Cada integrante deve ter clareza sobre o que constitui a interação com os outros grupos, cooperar ou rivalidade, tradições, costumes e hábitos. E para isso, meus amigos, eu quero deixar aqui que como Le Bon e também McDowell cada um tem os seus temas, são desenvolvidos por Freud, né? As suas teorias, né? Umas eles aperfeiçoou, né? Alguns desses conceitos. E para esclarecer um pouco ainda, essas massas, esses grupos, eles se comportam como fossem crianças. Exatamente, eles se comportam como crianças porque ele age como fosse como que um pai tivesse dando uma determinação que domina as mentes dessas pessoas, como tivesse um estágio de regressão. Porque como se o seu líder como fosse um pai para eles, que desse ordens, né, que não questionava estas massas. Por isso que ocorre isso, né? Vamos dar uma outra continuidade, né, nesse tema, que eu já estava me esquecendo, que as massas também são movidas por palavras de ordem contra as quais nenhuma razão ou argumentação são fortes o suficiente. Ou seja, as massas, você pode mostrar qualquer argumento, provas, elementos probatórios que eles não vão acreditar naquilo que foram apresentados, não importa que seja. Eles vão sempre questionar, não vão acreditar. Essa questão, ponto central que eu estou colocando para vocês. Eu vou agora, uma coisa que é muito importante também, o que une não só a hipnose e a sugestibilidade, é o caso do libido. Libido é na parte do Deus do amor, é um amor, mas não é um amor de um homem, de uma mulher, de um casal, mas é um estágio mais avançado, mais amplo de tudo isso, né? É um amor de tem essa identificação, certo? Essa união que tem com o seu líder, que é um amor que o indivíduo perde a sua singularidade e a sua capacidade por conta de ficar bem encantado por esse líder, como já falei a vocês aqui, e volto a continuar dizendo isso. O libido, é claro que é esse amor incondicional, né? Também pode acontecer de um amor entre amigos, os pais também, essas características que eu estou aqui colocando para vocês. Vamos dar uma continuidade com relação sobre o exército e a igreja. É isso mesmo. Freud também desenvolveu essa questão por conta, como já expliquei a você no vídeo anterior, que um dos filhos de Freud veio da guerra, teve traumas e tudo isso,
e o exército. Aí ele desenvolveu esta teoria, essa tese com relação ao exército e à igreja. Ele quis dizer o seguinte, que as massas, ela tem uma espécie de união, um amor entre os seus companheiros, seus liderados. Na igreja, principalmente, que tem o seu líder, o Cristo, né, que compartilha o amor, a igualdade entre eles, a união que oferece, que não são assim, como posso dizer, unem aquelas pessoas, tanto como também o exército, né, com seus generais, seu comandante, tem aquele seu apreço, tem a sua camaradagem com os seus soldados, com os seus liderados, enfim, é isso que vai diferenciar. Tem algumas coisas, a igreja, o pânico desses grupos é a dissolução, ou seja, eles acabarem, mas a igreja é mais difícil. A igreja tem aqui alguns exemplos, eu vou trazer aqui para vocês, que é com relação à guerra as cruzadas, que quando devido a uma pressão externa que há, né, desses grupos, né, para poder, por exemplo, as cruzadas, por quê? Porque em nome de Deus, de Cristo, né, nesse amor, mas no exército temos também com relação o Napoleão Bonaparte, que Bonaparte, ele, por simples fato, que é pragmático, né, envolvia essas pessoas, esses soldados, mas com uma forma ideológica delas. Né? Freud não falou nessa questão da ideologia, mas estou aqui colocando para vocês entenderem melhor como isso funciona. É claro que essas massas são unidas dentro de seus grupos, mas fora são muito intolerantes e hostis com os seus opositores. É esta a questão. Antes de eu encerrar nessa questão, encerrando a igreja e o exército, eu quero fazer uma diferença entre a psicologia das multidões de Gustave Le Bon e William McDowell, das organizações, porque há uma diferença. Uma é as multidões, a diferença de multidões e massa é o seguinte, que as multidões elas são desorganizadas, enquanto as massas são organizadas. Era isso que eu quero deixar aqui antes de esclarecer. No próximo vídeo eu vou falar sobre dar outra continuidade nesse tema, que vai continuar explicando melhor como funciona a questão da identificação do narcisismo e ideal do eu. São esses temas que eu vou ainda desenvolver mais posteriormente para que você possa entender melhor, ok? Até o próximo vídeo.